Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre DIU. Eu vou falar mais a minha experiência, porque eu não sou profissional, então eu já vou começando o vídeo falando isso. Pra todas as minhas amigas que perguntam, a gente às vezes conversa, né, que eu coloquei o DIU, antigamente eu tomava anticoncepcional, e elas sempre têm dúvidas e eu imagino que muita gente aqui do canal também pode ter dúvidas sobre isso, então eu resolvi fazer um vídeo falando sobre toda a minha experiência, experiência não, né, mas sobre como foi que eu coloquei, quanto eu paguei, o que eu senti de sintomas. Então bora lá começar esse vídeo. Então se esse vídeo te ajudou com alguma informação que você tá precisando, ou se você gostou mesmo, clica aqui em gostei. Isso me ajuda muito a divulgar o canal. E se você é novo por aqui, já se inscreve e compartilha esse vídeo com suas amigas, aquela amiga que tá precisando, que tá procurando mais informações sobre o DIU e que quer saber uma experiência de outra pessoa comum como ela, igual eu. Passa pra ela esse vídeo que vai ajudar bastante. Então, o DIU é um dos vários métodos anticoncepcionais que existe hoje em dia e a sigla é dispositivo intrauterino. E hoje em dia a gente tem dois tipos de DIU, que é o DIU de cobre e o DIU de Mirena. E eu já vou falar algumas diferenças sobre eles. Eu coloquei o DIU de cobre e também já vou contar o porquê que eu escolhi o DIU de cobre. Então o DIU, ele vai liberar pequenas substâncias, né, vai depender do tipo, ali no seu útero e vai impedir que o espermatozoide fecunde o óvulo. Então ele vai fazer com que o seu útero seja um ambiente hostil para ele se reproduzir. E aí que vão entrar os dois tipos de DIU. Tem o DIU de cobre e o DIU de Mirena. O DIU de cobre, como já diz o nome, ele é feito de cobre e ele vai soltando pequenas quantidades lá no útero. E ele não possui hormônio, tá? E o DIU de Mirena, ele também vai produzir inflamações ali no seu útero, igual o de cobre. Mas além disso, na estrutura dele, ele tem o hormônio progesterona, que ele é responsável pra você não engravidar. Então ele tem uma pequena quantidade que ele vai soltar ali no local. E o DIU de Mirena, de acordo com a bula, 2/3 das mulheres que utilizam ele, elas pararam de menstruar. Então, ponto positivo. Quer dizer, depende da pessoa, né? A vida útil do DIU de Mirena, ela é bem mais baixa que o DIU de cobre. O de Mirena, ele pode ficar até 5 anos no seu útero. E o DIU de cobre, ele pode ficar de 5 a 10 anos no útero. Como eu falei, o DIU de Mirena, na estrutura dele, ele tem um pouco de hormônio. Então ele vai soltar ali na região um pouquinho do hormônio. O seu sangue pode absorver, mas assim, nada muito como se fosse o anticoncepcional, então vai ser um hormônio mais local. O que a minha médica disse na hora que eu fui colocar, por exemplo, se o DIU de cobre sair do lugar, automaticamente você vai estar desprotegida, porque ele não solta hormônio no local. E se o DIU de Mirena sair do lugar ali, não sei quanto do lugar sair, ele ainda tem chance de estar te protegendo contra uma gravidez, né? Porque ele tá liberando o hormônio no local. E eu pesquisei na internet e eu achei que a chance de engravidar com o DIU de Mirena é 0,2% e o DIU de cobre é 0,6%. A eficácia é parecida com a eficácia de anticoncepcional em pílula e é isso. Então bora lá, agora eu vou responder as perguntas sobre a minha experiência com o DIU, né, quando eu fui colocar. Eu vou responder em formas de perguntas que eu acho que é até mais fácil pra gente não desfocar o vídeo, né? No caso, não a lente, o vídeo. Por que eu coloquei o DIU? Eu tomei muito tempo da minha vida anticoncepcional em pílula e eu sentia que tava me afetando muito, não em reações do anticoncepcional, porque eu sei que muita gente tem. Eu tinha uma amiga que se sentia muito mal com o anticoncepcional, vomitava, dor de cabeça. Eu não tinha isso, mas eu tinha medo de estar colocando todo dia um pouco de hormônio no meu corpo e aí eu comecei a ler que vários casos de trombose, sabe? Coisas na internet. E fora o fato de ter que ficar lembrando todo dia de colocar uma pílula. Então eu queria ficar livre de estar colocando coisa dentro do meu corpo todos os dias. E aí foi que eu comecei a pesquisar sobre o DIU. Aí eu tive uma amiga minha que colocou também e a gente começou a conversar bastante sobre isso. E foi um dos pontos positivos pra me fazer mudar de ideia também. O lugar que eu coloquei é um lugar até que pra quem mora aqui em São Paulo, que eu indico, que é o Doutor Consulta. Na época eu não queria gastar muito com isso, eu nem podia, na verdade, gastar muito com isso. E o Doutor Consulta é como se fosse uma rede de médicos e exames mais acessível aqui em São Paulo. Não sei se tem em outros lugares, mas eu coloquei por lá, então. Eu vou passar os preços também dos exames. Se vocês perceberem, os exames são bem acessíveis, sabe? Porque é uma rede muito grande. Não sei se é por isso, né? Mas, enfim, é acessível. Eu sei que o SUS também coloca o DIU. Eu acho que
tem uma fila de espera. Eu não tenho plano de saúde, aqui em São Paulo tudo funciona com plano de saúde, então eu tive que optar pelo doutor consulta, que era mais acessível pra mim na época, e eu tinha um pouco de pressa. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você for pensar em colocar o DIU é marcar uma consulta, né? Independente se for no doutor consulta, no SUS, no seu plano de saúde, então você vai marcar uma consulta com o seu ginecologista. A minha consulta com o ginecologista lá no doutor consulta foi R$115, a primeira consulta. Aí quando você chega lá, ele vai te explicar as diferenças dos dois DIUs, ele vai conversar com você, né? Ver se você tá apta a colocar o DIU. E pra isso, ele também vai precisar de alguns exames, né? Que é o Papa Nicolau e o ultrassom. Ele se chama USG, ultrassom transvaginal. O meu ultrassom eu paguei R$106 e o Papa Nicolau eu paguei R$58 também lá no doutor consulta. Aí depois de você fazer esses dois exames, você vai voltar no retorno da consulta pra sua médica poder avaliar os seus exames, ver a sua saúde, né, do seu útero, a saúde no geral e ver qual que é o DIU, né, mais indicado pra você. O retorno eu não paguei nada, porque como o nome já diz, é retorno e no retorno no doutor consulta não paga. E aí eu tava apta pra colocar os dois DIUs. O DIU de Mirena, ele era mais caro do que o DIU de cobre. Se eu pudesse voltar no tempo, eu colocaria o DIU de Mirena. Eu já passei as diferenças dos dois DIUs no começo do vídeo. Acabei optando pelo DIU de cobre porque estava mais acessível. Eu paguei nele R$588 a colocação do DIU. Por que eu optaria hoje em dia pelo DIU de Mirena? Pelo fato de diminuir o fluxo, né? Talvez diminua. E acho que só isso. E também pelo fato dele soltar o hormônio no local e aí não corre o risco se o seu DIU sair do lugar de você engravidar. Depois do retorno que você leva os exames, você e a sua médica vai decidir qual que é o DIU mais indicado pra você. E aí você vai marcar a colocação do DIU. E aí no dia, ela pede pra você tomar um remédio. Agora eu não lembro pra que serviu o remédio. Eu acho que talvez era por causa da dor. Sobre a dor. Tem gente que fala que doeu bastante pra colocar o DIU. Eu sou uma pessoa que eu quase não tenho cólica. Na verdade, eu não tenho cólica, né? É muito raro. E o que eu senti foi essa tal da cólica, pouco intensa na hora de colocar, mas a médica que eu coloquei, ela era uma profissional muito boa, ela tinha mãos de fadas, então essa dor que eu senti é uma dor suportável e foi uma dor rápida. Então doeu bastante, mas foi assim, plum, colocou. Mas aí também vai depender, né, da sensibilidade de cada pessoa, cada corpo é um corpo. Daí depois que você colocou o DIU, você foi pra sua casa, depois eu acho que talvez de uma semana, não me lembro assim exatamente o tempo, a sua médica vai pedir pra você fazer outro ultrassom, que é pra saber se o seu corpo aceitou bem o DIU, se ele não saiu do lugar, se tá tudo ok. E aí foi o que eu fiz. Eu fui lá fazer um novo ultrassom, paguei o mesmo valor, R$106, e levei num retorno e também não paguei nada no retorno pra minha médica ver e tava tudo ok, tava tudo certo, meu corpo se deu muito bem com o DIU. Eu coloquei o DIU em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Em junho de 2018, eu comecei o primeiro exame, a consulta, eu fiz no dia 13 de junho de 2018 e eu fui acabar tudo isso no dia 5 de setembro de 2018, então mais ou menos 3 meses, mas eu demorei um pouco porque eu viajei, né? Eu tive alguns compromissos que acabaram me fazendo adiar, né? Mas assim, foi uma coisa rápida. Eu também tomava anticoncepcional na época que eu fui colocar o DIU, então eu tive que fazer esse detox do anticoncepcional, tive que esperar a menstruação. Então é um processinho ali pra você sair com o DIU e ficar normalmente. Spend my coin for sure. Sobre os sintomas no dia que eu coloquei o DIU. Depois que eu coloquei o DIU, que eu falei dessa pequena dor, eu fui pra casa e eu fiquei me sentindo uma paciente, realmente. Eu fui pra casa e eu fiquei meio que de repouso, entendeu? Porque eu continuei sentindo um pouco de cólica, mas no outro dia já tava tudo tranquilo. E a minha médica passou um remédio pra essa cólica e passou um outro remédio pra quando a minha menstruação descesse no outro mês, se eu sentisse cólica, pra eu tomar ele também. Que esse é um dos sintomas do DIU de cobre. Ele pode aumentar o seu fluxo menstrual, que foi o que aconteceu comigo. Ele vem em poucos dias, minha menstruação vem em 3 dias, no quarto dia já acaba, mas no segundo dia ela vem muita menstruação. Antigamente não era assim, porque eu tomava anticoncepcional e vinha bem pouco mesmo. E agora com o DIU de cobre, ele realmente intensificou o fluxo. Sobre cólica, não senti que aumentou muito não, assim,
significantemente, né? Mas às vezes, raramente, eu tenho um pouquinho. Então eu somei todos os exames e somei todas as consultas e deu um total de R$915 o DIU de cobre. E o de Mirena, na época, se eu não me engano, ele tava saindo mais ou menos R$1.000 só a colocação pelo doutor consulta, né? Aí mais todos os exames. Talvez eu teria colocado hoje o DIU de Mirena. I'm gonna be myself, or I could be someone else. E sobre a adaptação no meu corpo, eu sinto como se eu não tivesse nada. Não preciso ficar tomando anticoncepcional todo dia. Só o fluxo mesmo, que aumentou um pouco, mas é uma coisa, assim, ok, né? Pela qualidade de vida que ele me dá e pelos benefícios que ele me dá também. Aí agora no final do vídeo eu vou responder algumas perguntas que vocês me deixaram lá no Instagram. Então se vocês quiserem participar, assim, mais do vídeo fazendo perguntas, me segue aqui no Instagram, que sempre que eu vou fazer um vídeo de respondendo essas dúvidas, eu boto uma caixinha lá. E aí quem quiser mandar pergunta, é só me mandar por lá, fica bem mais fácil. A primeira pergunta é da Yasmin Melo, ela perguntou como que o DIU funciona. Então, como eu já falei no vídeo, tem dois tipos de DIU, né? O de cobre e de Mirena. O de Mirena, ele funciona... Os dois, na verdade, funcionam causando inflamações ali no útero. A diferença é que o DIU de Mirena, ele solta um pouco de hormônio no local e o de cobre solta o cobre. A Catarina Fontoura perguntou, quanto tempo você tem o DIU? Manda um beijo. Bom, gente, como eu falei também no vídeo, eu acho que a maioria das perguntas que vocês me mandaram eu já respondi em todo o vídeo. Mas eu coloquei o DIU em junho de 2018, então deu mais ou menos um ano. E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, depois que você leva o ultrassom pra saber se tá no lugar, a sua médica vai recomendar que você volte com 6 meses e faça outro ultrassom de rotina, só pra saber se tá tudo bem. E depois, anualmente, né, quando você for no ginecologista. A Bruna Paula Costa perguntou, você sente algum incômodo na hora da relação? Ai, que vergonha. Abrindo, né, a intimidade aqui. Mas não, eu não sinto nenhum incômodo, nem na hora, né, do vamos ver. Tem gente que tem dúvida sobre, tipo, ai, se eu dançar muito, o DIU vai sair do lugar, ou se eu usar roupa apertada, o DIU vai sair do lugar. Eu já vi umas perguntas dessas na internet. E não, como se nada tivesse acontecido, não dá nem pra sentir que você tá com o DIU dentro, né, de você. Então, eu não vou responder todas as perguntas, porque a maioria que tem aqui já foram respondidas no vídeo. Então, pra não ficar muito grande, eu vou encerrar. E se vocês tiverem alguma dúvida que eu não respondi nesse vídeo, deixem nos comentários ou manda lá no Instagram que eu posso fazer um vídeo novo sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e não se esquece de curtir, hein? No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna